O evangelista João não detalha o julgamento do Senhor Jesus. Entretanto, ele salienta o encontro do Senhor Jesus com Pilatos, o julgamento efetuado pelo governador romano. Como que Jesus e Pilatos conversaram? O que eles conversaram? Qual foi o assunto deles? Qual foi o tema deles? Esse encontro nós vamos ver em João 18, os versos 33 a 38. Hoje vamos estudar esses versos. Vamos começar com o verso 33. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo essa pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Veja, Pilatos diz assim: Você é o rei dos judeus? Lembra-se, irmãos, já estudamos isso nesse trimestre. Qual foi a acusação que os judeus fizeram contra Jesus para Pilatos? Não era uma acusação religiosa. Não era que ele era o filho de Deus, ou que ele se dizia ser o filho de Deus, mas era uma acusação política. Olha, ele diz que é o rei dos judeus. Olha, mas eles estavam no Império Romano. E o Império Romano tinha um rei, o César. Os sacerdotes acusaram a Jesus. Ele se diz rei para incriminá-lo diante de César. Veja, Jesus estava agora então diante de Pilatos. E Pilatos falou assim: Vem de ti. Jesus falou: Essa pergunta que você está me fazendo, você que pensou nessa pergunta ou falaram para você isso? Era exatamente o que tinha acontecido. Os principais da religião hebraica, os líderes religiosos tinham dito isso para Pilatos, e era por isso que Pilatos estava perguntando. Mas Jesus e Pilatos, irmãos, dois personagens absolutamente diferentes. Duas visões de mundo absolutamente diferentes. Veja aqui um texto que a nossa lição apresenta. Encontramos um claro contraste entre a visão do mundo de Pilatos e a de Cristo. A cosmovisão do governador romano se baseava em um rei e um reino temporário, mas a cosmovisão de Jesus é fundamentada em um reino espiritual e eterno. Apesar disso, era evidente que Pilatos reconhecia a singularidade do homem diante dele. Ao contrário dos líderes judeus e da multidão, Pilatos não via Jesus como alguém merecedor de uma execução cruel. Mas veja, irmãos, falando acerca do reino, o Senhor Jesus começa a explicar qual é o seu reino. Verso 36. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Jesus estava falando: o meu reino não é desse mundo, não se preocupe. O meu reino não é um reino temporal, ele é um reino espiritual. Mas então Pilatos, ao ouvir isso, falou assim: Mas então você é rei. Logo tu és rei. Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei, e eu nasci para isso, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Jesus disse para Pilatos agora qual era o embasamento do seu reino. O seu reino era a verdade, o reino da verdade. O propósito do rei Jesus, era dar testemunho da verdade. Entretanto, irmãos, o questionamento, o conceito da verdade era um conceito que a filosofia vinha se debruçando desde os gregos, os romanos. O que é a verdade? E foi essa pergunta que Pilatos fez ao Senhor Jesus. O que é a verdade? Veja, irmãos, a verdade é um dos temas centrais do Evangelho de João. Estou lendo ainda um texto da nossa lição. Como verbo eterno, Jesus é a verdade. Ele é o oposto das trevas, o oposto do reino. Cristo é cheio de graça e de verdade, João 1,14. A graça e a verdade vieram por meio dele, João 1,17. João Batista deu testemunho da verdade, João 5,33. Jesus afirmou que seu Pai é verdadeiro, João 7,28. O próprio Jesus ouviu a verdade do seu Pai,
João 8:40. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. A palavra de Deus é a verdade. Veja, irmãos, o Evangelho de João está repleto de textos que afirmam que o Senhor Jesus é a verdade, que o Senhor Jesus tem a verdade. Ainda que tenha feito aquele questionamento, Pilatos perdeu a oportunidade de conhecer a verdade por causa do seu preconceito, das suas decisões anteriores e das pressões que enfrentava. Veja ainda no verso 38, após a pergunta, que é a verdade, tendo dito isso, voltou para os judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. A primeira declaração de Pilatos com relação ao que ele pensava do Senhor Jesus. Não vejo nele crime algum. Mas o importante desse verso aqui é o seguinte, irmãos. Pilatos não parou para ouvir a resposta de Jesus. Pilatos fez a pergunta e saiu, foi ter com os judeus. Pilatos estava diante da verdade, mas não aguardou a resposta de Jesus. Muitas vezes, irmãos, nós também perguntamos a Jesus: por que aconteceu isso? Por que tal coisa está acontecendo? Por que isto é assim? Por que tal pessoa é assim? Mas nós não aguardamos a resposta do Senhor Jesus. Nós oramos, falamos com o Senhor Jesus, cremos que o Senhor Jesus está escutando, mas não esperamos depois alguns minutos para que o Espírito Santo nos impressione, dando a resposta de Jesus. Fazemos como Pilatos. O que é a verdade? Ele estava diante da verdade. E veja, não teve tempo, ou não teve disposição, não quis ouvir a resposta do Senhor Jesus. Estudamos ainda nesse trimestre, irmão, Jesus não é simplesmente a personificação da verdade. Ele é a verdade. A verdade não é simplesmente um conceito ou uma ideia. A verdade é uma pessoa, o Senhor Jesus. Então, irmãos, o título do estudo de hoje é o que é a verdade? E nós devemos responder confiantemente: a verdade é o Senhor Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que Deus nos abençoe, irmãos, para que a gente possa sempre ter o Senhor Jesus como a verdade relativa, não como verdades temporárias, conjunturais, mas uma verdade absoluta, uma verdade concreta, a verdade. O Senhor Jesus é a verdade. Que nós, então, irmãos, possamos participar deste reino do Senhor Jesus, o reino da verdade. Qual é a verdade? A verdade é o amor salvador de Deus por cada um de nós. Essa é a verdade. A verdade é o evangelho eterno, o Senhor Deus empenhado em salvar a mim e salvar a você. Deus nos abençoe e que possamos participar deste reino da verdade, onde o Senhor Jesus Cristo é o Rei.